Para você que está pensando em adquirir ou até mesmo já tem um forno de fusão, você sabia que existe uma grande limitação que poucos fabricantes ou até mesmo vendedores te contam? Já pensou você pagar pouco mais de R$7.000 em um forno de fusão, um forno simples, e em pouco mais de um ano, por falta de informação, você acabar perdendo ele? E é justamente para fazer com que você evite problemas parecidos com esse que eu estou disponibilizando esse vídeo para você. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma limitação que, se não entendida, pode fazer você perder o seu forno. E o que é um forno de fusão? É um forno especial, geralmente elétrico, capaz de atingir altas temperaturas. Existem vários modelos, pequenos, grandes, modelos com resistência no corpo, com resistência na tampa e em todo o seu interior. Desde modelos mais compactos, com dimensões internas medindo centímetros, até modelos mais robustos, podendo medir até metros de comprimento. E tudo isso varia de acordo com o trabalho que você pretende desenvolver. Como você pode ver, existe uma grande variedade de modelos e também de tamanhos que se adaptam ao trabalho que você pretende criar. E o forno funciona da seguinte forma: você coloca ou monta uma peça dentro dele e liga. Nesse caso, vou usar como exemplo o vidro. Então eu vou fazendo o controle de temperatura até que a termofusão ou a termoformação seja feita. Após isso eu desligo ou simplesmente programo para desligar e faço o resfriamento da peça. Obviamente, para executar trabalhos como esse, o forno precisa de uma estrutura própria para isso, já que ele pode atingir temperaturas próximas de 1.200 graus. 1.200 graus. É aqui que muita gente pode começar a perder o seu equipamento. Inclusive, isso pode estar acontecendo agora mesmo, sem sequer que a pessoa se dê conta de que isso está acontecendo praticamente na frente dela. Porque é essa a temperatura máxima atingida pelo forno, certo? Não, errado. Essa é a temperatura máxima atingida por alguns fornos, e não todos os fornos. Mas aqui a gente não vai se atentar às temperaturas, porque alguns fabricantes geralmente travam os painéis dos fornos em temperaturas bem abaixo daquela que eles suportam, ou pelo menos deveriam travar. O que a gente vai se atentar aqui é ao tempo. Nossa, ao tempo, Evandro? Sim, isso você já vai entender. Todo forno, e aqui eu estou falando especificamente do forno de fusão, tem um isolamento térmico que é capaz de concentrar toda a temperatura gerada por ele no seu interior, no seu centro. Isso para que a peça possa ser trabalhada sem qualquer risco de choque térmico. E geralmente esse isolamento é feito com placa de fibra cerâmica, ou bloco refratário, ou manta refratária, que são materiais super resistentes a altas temperaturas e também a mudanças bruscas de temperatura. Só que esses materiais também têm os seus limites térmicos, que podem variar entre 1.400 e 1.800 graus. E obviamente você não vai utilizar um forno desse para trabalhar com esse nível de temperatura. Ou pelo menos eu acredito que não. Mas Evandro, o que isso tem a ver com o tempo? Vamos lá, para você entender melhor, eu vou criar aqui uma simulação utilizando um modelo de forno, só que com isolamento diferente. Eles terão a mesma medida interna de 80 centímetros quadrados por 30 centímetros de altura e com resistência no topo. No primeiro modelo, usaremos o isolamento de placa de fibra cerâmica nas paredes e piso, e manta refratária na tampa. No segundo modelo, colocaremos um isolamento um pouco mais espesso nas paredes e piso. Nas paredes colocaremos a manta e no piso, manta e placa. Já na tampa dele, também teremos a manta, assim como no primeiro modelo. Em ambos os fornos nós faremos uma queima simples, utilizando a técnica de sanduíche, que consiste em uma placa mais pigmento e outra placa por cima. Nesse exemplo em questão, nós usaremos duas placas de 75 centímetros quadrados por 4 milímetros de espessura. Supondo que faremos um ciclo de, pegando como exemplo a temperatura ambiente de 20 graus, em 20 minutos ele chega a 150 graus. Em 20 minutos também chega em 300 graus. Em 40 minutos, 480. Em 30 minutos, 620. Em 20 minutos, 820 e permanece em 820 por 30 minutos. O ciclo total será de 2 horas e 40 minutos
isso fora o resfriamento. Qualquer um dos dois fornos é capaz de suportar 30 minutos numa temperatura de 820 graus, porque o calor interno não foi capaz de, nesse pequeno espaço de tempo, danificar a estrutura do forno. E após o resfriamento, você tem sua peça pronta com uma fusão total dela. E já falei sobre o que é fusão total em outro vídeo aqui do canal. Agora vamos mudar uma pequena variável aqui. Se ao invés de usarmos duas placas de 4 mm, vamos supor que eu queira criar uma peça um pouco mais robusta utilizando 4 camadas e não somente duas como no exemplo anterior. Então, para criar o efeito desejado, eu adiciono para a criação dessa nova peça mais 2 placas de vidro. Então ficaria vidro, pigmento, vidro, pigmento, vidro, pigmento, vidro. Isso tudo para criar um pequeno efeito de profundidade na pintura, independente de qual seja ela. E é somente essa mudança na colocação de mais 2 placas de vidro que vai ser o responsável por eu ter que criar um ciclo totalmente diferente do anterior, ou seja, muito mais prolongado. E isso vai ser o responsável por começar a danificar a estrutura de um desses fornos. Por exemplo, nesse ciclo eu uso as seguintes configurações. O tempo se inicia na temperatura ambiente, então ele vai demorar cerca de 1h20 para chegar em 350 graus. Depois mais 1 hora para chegar em 480 graus. E permanece em 480 por cerca de 45 minutos. Passado esse tempo eu coloco mais meia hora para ele chegar em 620 graus, depois mais 50 minutos para chegar em 820 graus, onde permanece por 45 minutos até que a fusão total aconteça. Repare que enquanto a temperatura vai subindo em um tempo mais longo, ela esquenta mais a estrutura externa do forno, justamente por dispor de mais tempo para que isso possa acontecer. E caso isso aconteça repetidas vezes, a estrutura metálica do seu forno estará comprometida. Ah, Evandro, mas ele já não é projetado para isso? Sim e não. Todo forno ele é projetado para atingir um certo limite de temperatura. E geralmente esse limite é bem superior àquele que você precisa para trabalhar. Só que o que os criadores não deixam muito claro, não generalizando aqui, é que existe um limite de tempo em que o forno pode ficar nessa alta temperatura. Porque o forno com estrutura de 10 centímetros de espessura, criados com placa de fibra cerâmica, com certeza não está preparado de forma alguma para passar 5 horas trabalhando em uma única queima. E se você insistir nisso, logo ele vai começar a dar problema. Nossa, Evandro, como que eu faço para saber qual que é o limite dele? É bem simples. Se veio com manual, veja no manual. Se não veio, veja com o fabricante. Eles devem te dar essas informações. Agora, se você não tem ideia de onde está o manual, tampouco quem é o fabricante, eu, no seu lugar, faria o seguinte: durante a queima das minhas peças, eu ia tentar observar se ele não estaria esquentando demais a estrutura externa dele, a estrutura metálica. Isso, lógico, do lado de fora. E se eu perceber que a estrutura está quente o bastante para mim não conseguir colocar as pontas do dedo por pelo menos 2 segundos, é porque ele já está no limite dele, seja no limite de temperatura ou limite de tempo de queima. Cara, e assim, eu já falei em outros vídeos aqui do canal e volto a repetir. Antes de você adquirir um forno de fusão, o ideal é que você faça um planejamento visando as peças que você pretende criar com ele. Caso você vá fazer peças pequenas, como bijuterias, acredito eu que um forno de fusão parecido com o modelo, o exemplo número 1, que é criado com placa de fibra cerâmica, que são os modelos de fornos mais simples e convenientemente mais baratos, esse tipo de forno é o ideal para você, que é um tipo de forno de queima rápida. Agora, se você pretende criar com o forno peças de tamanho médio, acho que o ideal é você visar uma estrutura um pouco mais elaborada, capaz de trabalhar ciclos um pouco mais longos. Agora, se a sua intenção for criar peças mais robustas, com espessuras que podem variar entre 4 e 5 centímetros, o ideal é que você busque um forno capaz de trabalhar ciclos com mais de 12 horas. Porque se você é daquela turma que tem condições de investir um pouco mais de R$7.000 na compra de um forno de fusão, eu acredito que você não quer, por falta de conhecimento, perder esse investimento. Ou quer,
Porque entendendo e respeitando as limitações dele, você tem aí um equipamento com vida útil para décadas de uso. Bom pessoal, aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu preparei aqui para você. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Isso vai ajudar bastante a gente. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um e-book onde eu explico um pouco mais a fundo as questões sobre o Fuse e também mostro alguns resultados que eu colhi durante alguns anos na qual ministrei curso para públicos de diferentes idades. O link vai estar aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse vídeo ou a respeito do universo do Fuse, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirar ela para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!